A paz de Deus, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Vanessa. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para o teu coração. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, e diz assim: Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que oferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa do seu pai em Israel. Amém? Glória a Deus. Assim nós vemos que Davi ele foi naquele lugar enviado pelo seu pai para levar mantimento aos homens e aos seus irmãos e para ver como eles estavam. Mas chegando lá, Davi ouviu as palavras daquele filisteu que afrontava o povo de Israel, que afrontava o Deus vivo. Nós vemos aqui que todos os guerreiros que ali estavam temeram aquele homem por causa do seu tamanho. Temeram porque Golias era um gigante. E nós vemos aqui no versículo 32 em diante, diz assim Davi: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele o teu servo irá à peleja contra este filisteu. Amém? Davi estava pronto para guerrear. Davi estava pronto com as armaduras celestiais, revestido pelo poder de Deus, para enfrentar aquele gigante. E antes de Davi ir falar para Saul que ele iria enfrentar o gigante, seu irmão, ele se levantou para tentar impedir Davi. E nós vemos que o irmão dele, Eliabe, confronta Davi. Mas sempre vai ter alguém para tentar impedir você. Sempre vai ter alguém para tentar se opor àquilo que Deus tem para você. Mas continua avante, porque Davi não olhou para Eliabe. Davi foi determinado a enfrentar aquele gigante. Aquele dia que Davi foi enviado pelo seu pai, era permissão de Deus. Davi era para estar ali. Deus queria Davi naquele lugar. Deus queria Davi para lutar contra aquele gigante. Por quê? Porque Davi estava armado com as armaduras celestiais. Davi, ele estava ungido por Deus. O Espírito do Senhor era com Davi. Era propósito do Senhor que Davi estivesse ali. Bendito o nome do Senhor. E assim o Senhor deu a vitória para Davi. Davi foi lá, enfrentou o gigante. E nós vemos, aleluia, que Davi derrotou aquele gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor deu as ferramentas necessárias para Davi. Davi derrubou aquele gigante, cortou-lhe a cabeça e levantou a cabeça para mostrar para o exército de Israel que Deus estava com eles. Que a vitória, aleluia, era deles, porque o Senhor dos Exércitos é varão de guerra. Ele dá vitória para os seus escolhidos. Ele levanta seus escolhidos e ele levanta e ele capacita e ele arma com as armaduras celestiais. O Senhor nunca vai te enviar numa guerra sem proteção. O Senhor nunca vai te enviar numa guerra sem as armaduras. O Senhor nunca vai te enviar numa guerra sem as ferramentas necessárias. O Senhor nunca vai te enviar numa guerra sozinho, sozinha. Não. O Senhor manda te dizer: se você está na guerra hoje, foi porque o Senhor permitiu. Foi porque o Senhor queria que você estivesse ali para guerrear contra esse gigante. É porque Ele vai te dar vitória. É porque Ele vai te capacitar. É porque Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Porque Deus, Ele está contigo. Ele é varão de guerra, aleluia. E Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar vitória. Aqueles que são levantados pelo inimigo vão ficar envergonhados. Eles vão ficar confundidos. Aleluia. Porque maior é o Deus que você serve. Assim Deus deu a vitória para Davi. Era a permissão de Deus que Davi estivesse lá. Era a permissão de Deus, aleluia, que Davi fosse enfrentar o gigante. Deus queria mostrar para o povo de Israel que ele levanta quem ele quer, ele capacita quem ele quer. A vitória vem do Senhor, para que o homem e a mulher não venham se vangloriar por aquilo que Deus faz. Aleluia.
Assim Deus levantou Davi, o moço, um